A paz do Senhor, queridos. Que bom ter a sua companhia aqui novamente. Chegamos aí à lição de número 4, onde que ela vem com uma tratativa, né? Como se conduzir na caminhada cristã. Aleluia. Nós louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela oportunidade de podermos gravarmos mais uma vez o nosso papo de escola bíblica dominical. E como eu já bem disse, né? Maravilhoso é estar na sua companhia, a sua companhia ela nos alegra. E eu tenho falado inúmeras vezes, né? O Senhor ele tem sido muito generoso para conosco. Estamos aqui no templo sede, mas o nosso campo ele é muito grande. E hoje, para destrinchar, para comentar, para nos ensinar aqui sobre essa temática de como se conduzir na caminhada, está aqui conosco o nosso irmão Diácono irmão Ralph. Irmão Ralph. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Um prazer a sua companhia aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já passo aqui para o senhor, fica bem à vontade, faça a sua apresentação. Amém. A paz do Senhor a todos. Agradeço já de antemão pela oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de estarmos primeiramente na presença dEle e na presença dEle nos alegrarmos. É uma alegria, presbítero Eduardo, Amém. estar com vocês aqui e saber que esse projeto é um projeto do coração de Deus. Meu nome é Ralph Teodoro, para quem não me conhece, eu sou servo do Senhor há 20 anos, congrego ali na congregação do Parque Três Marias 1, como o irmão já retratou, e eu também sou esposo da Leia, Rangel e pai do Lucas. Na igreja, eu sirvo como diácono, eu sirvo também como professor de escola bíblica, sirvo como técnico de som, e aonde a minha voz chegar e os meus pés puderem alcançar, eu estou disposto a servir no reino de Deus. Que essa aula seja de agradecimento para você, assim como foi para mim. E eu creio que também será na vida do nosso presbítero Eduardo e de todos que puderem acessar esse link, essa live. Valeu! Que maravilha, né, irmãos? Então esse é o nosso irmão Diácono, irmão Ralph aí, multitarefas, né, na casa do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. É bom nós trabalharmos, desempenharmos com gozo, com alegria no coração, e deu para perceber através da sua fala, né, que ele desempenha todos esses trabalhos na casa do Senhor com alegria no seu coração. Queridos, só para nós recordarmos aí, a temática da nossa tratativa, da nossa lição para esse trimestre é a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, da santidade e a perseverança para chegar até o céu. Isso é maravilhoso, né? E hoje, como eu já bem disse, nós vamos falar um pouquinho sobre como se conduzir na caminhada. Não vamos perder tempo, já vamos adentrar aqui no nosso texto áureo dessa nossa lição, aonde que ele vem nos dizer assim: andai com sabedoria, para com que estão de fora, remindo o tempo. Isso se encontra registrado na nossa Bíblia, glória a Deus por isso, no livro de Colossenses, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 5. E a verdade prática, irmãos, ela nos traz dessa seguinte maneira: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E isso é lindo, né, irmãos? Irmão Ralph, não é uma pergunta, mas eu trago ela para o senhor como se fosse algo para acrescentar aqui, pode ficar bem à vontade. Essa verdade prática ela vai ser tratada diretamente em um dos pontos da nossa lição, mas de antemão eu quero dizer para vocês que sem prudência, né, e sem sabedoria nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Assim, como é proposto na nossa lição de hoje, como se conduzir na caminhada, a caminhada cristã ela tem uma direção. E nós vamos descobrir hoje que direção é essa e como trilhar esse caminho. Tá vendo só, irmãos? Que maravilha que vai ser? Então eu tenho falado aqui inúmeras vezes, né? Se acomode-se bem aí, na sua poltrona, no seu sofá, até mesmo na sua cama, não sei onde você deve estar assistindo essa nossa videoaula, mas fique aí no seu conforto do seu lar, que através da vida do nosso irmão Diácono Ralph aqui, vamos extrair um material de excelência para te auxiliar. Mas antes de nós continuarmos aqui, deixa eu pedir mais uma vez um favorzão para você. Você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, assim que nós postarmos algum material, já vai ser anunciado para você aí de uma maneira muito fácil. Um outro sim, se você puder, né? Já compartilha essa nossa videoaula aí. Seja você um canal de bênção para abençoar outras vidas, outras famílias, e assim nós vamos prosseguindo avante. E olha que interessante, hein? A palavra-chave da tratativa de hoje, ela é a conduta. Mas antes aqui de eu passar para o nosso irmão Ralph, para ele começar a destrinchar aqui, deixa eu apontar para vocês aqui 3 pontos importantes da nossa lição, a qual o irmão Ralph ele vai trabalhar hoje. Apontar o padrão da conduta cristã descrito na palavra de Deus. Isso é muito importante. O segundo aspecto, ele vai nos explicar
que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E ele, há poucos instantes, ele já falou a respeito disso. E o terceiro tópico, para nós estarmos encerrando, ele vai trabalhar como advertir qual deve ser o comportamento do crente aos dias maus. Então, vai ser maravilhoso, né? Irmão Ralph, o primeiro tópico ele vem nos mencionar o padrão da conduta na caminhada cristã. Ele traz 3 subtópicos para nós. Agora eu vou passar a palavra para o senhor pode fazer uma introdução, pode ficar bem à vontade, se você quiser adentrar nos tópicos. Maravilha. Então vamos lá, gente, vamos juntos, né? A nossa introdução eu separei para vocês algo bem básico, mas que é muito profundo, que trata diretamente a respeito da lição, não só a lição de número 4, mas a lição que vem desde a primeira, que vem falando conosco e nos dando essa direção rumo à caminhada que nós chegamos hoje. Então na introdução eu coloquei assim: na jornada rumo ao céu, precisamos nos empenhar no desenvolvimento da nossa fé, que se baseará basicamente em 2 palavras, tá? Que são graça e conhecimento. De acordo com 2 Pedro 3,18, nossa vida não pode ser baseada em emoções esporádicas, respingos de avivamento. São necessários uma sólida razão, irmão Eduardo, de entendimento. Isso. Então, não pode ser hoje eu vivo bem, hoje eu estou legal, hoje eu participei de um culto de fogo, hoje Deus falou comigo. Não, a nossa caminhada não pode viver desses respingos de avivamento. São necessários uma sólida razão e entendimento, como eu já disse, da real dimensão do reino cujo qual somos parte. E assim, podemos expressar de forma clara em quem e no que nós cremos e vivemos, de acordo com 1 Pedro 3,15, que vai nos dizer o quê? O texto de 1 Pedro 3,15 diz que nós precisamos estar preparados para responder a todos que perguntarem a nós a causa, o motivo, a razão da nossa fé. E isso, responder com mansidão. As pessoas querem ver em nós algo que elas não enxergam por aí. E é justamente essa identidade que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. As pessoas estão esperando ver em você aquilo que elas viam nos novos cristãos, ou nos cristãos da nova igreja, que nascia lá em Atos dos Apóstolos, onde elas olhavam para eles e viam Cristo. Por isso eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque enxergavam neles, presbítero Eduardo, Cristo. Então a nossa vida precisa ser pautada com graça e conhecimento. Se nós crescermos nessas 2 palavras-chave, nós teremos bom êxito na nossa caminhada cristã. Maravilha? Se você quiser, eu já posso dar prosseguimento aí. Fica à vontade, ao vai nosso lá. Padrão de conduta, né? Vai lá, então, nesse ponto, a gente vai trabalhar aí Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus e uma vida cristã bem-sucedida. Isso mesmo. Diante disso, a gente pode dizer o seguinte, gente, para a gente não perder tempo. Quem é o padrão? Não há outro padrão senão Jesus. Jesus é o padrão. Mas nós só conheceremos esse padrão conhecendo o caráter e as características de Jesus. Isso só será possível, meu Eduardo, através do conhecimento das Escrituras sagradas. Portanto, irmãos, você precisa, sem dúvida nenhuma, de 4 coisinhas básicas. Você precisa meditar, você precisa ler, você precisa estudar e você precisa obedecer. Serão, sem dúvida nenhuma, os passos iniciais dessa longa carreira que nos está proposta, como diz o título da nossa lição. Essa conduta, irmão Eduardo, ela estará só completa quando, além de conhecer, meditar, ler, estudar e obedecer, nós também colocarmos tudo isso em prática. Que maravilha, né, irmãos? Se não houver, irmão Eduardo, a prática, nós ficaremos com uma fé capenga. A nossa caminhada será manca. Nós estaremos pela esquerda, nós estaremos pela direita, mas nós não estaremos no centro da vontade de Deus na nossa caminhada. E como é que isso só será evidenciado verdadeiramente em uma vida que tem algumas características? Mas eu quero deixar você falar um pouco também. Não, tá gostoso te ouvir aqui, irmão. Tá vendo só? O irmão chegou aqui meio tímido, meio acanhado, mas tá vendo só? Começou a falar, começou a destrinchar. A palavra de Deus, ela traz gozo para a nossa alegria, ela traz prazer. Quando nós começamos a falar da palavra de Deus, ou seja, falar das Santas Escrituras, ela nos alegra, ela formoseia o rosto e o coração se enche. Nós vai falando naturalmente, não é isso, irmão? É isso aí, meu irmão. Então pode Então, continuar, vamos lá. está sendo maravilhoso. Então, gente, vamos juntos? Continuando aí. Essa conduta correta, ela só estará completa quando, além de conhecer, meditar, ler e estudar, como a gente já falou, eu gosto de repetir porque você massifica o entendimento. Nós também colocarmos isso tudo em prática, tá?
Que prática é essa? Como é que nós praticamos verdadeiramente uma vida cristã? Como é que é essa caminhada do cristão, meu Eduardo? Isso, tem todo um modelo para ser explicado, né? Como é que é esse negócio? Isso aí, gente, é facinho, né? São 4 pontos básicos da caminhada cristã. Primeiro, oração. Sem oração, o cristão não caminha. Sem oração, nós não chegamos a lugar nenhum. Nossa vida está fadada ao fracasso se nós não vivermos uma vida de oração. E essa oração, ela deve ter 2 pontos, já subdividindo isso aí. Louvor e adoração. A nossa oração, ela deve ser em louvor a Deus por tudo aquilo que Ele faz e deve ser em adoração a Deus por tudo aquilo que Ele é. Correto. Essa é a alegria, irmãos. A alegria de podermos desfrutar de uma comunhão com Deus no quarto de oração. Sozinhos, durante o trabalho, na caminhada, na escola, por onde quer que passarmos, temos a alegria de compartilharmos com Deus o nosso cotidiano. A segunda coisa, meu irmão, é amor. Gente, amor é a essência do cristão. Deus é amor. Se Deus é amor, não tem como nós vivermos bem, caminharmos rumo ao céu, que é o que a lição vai nos dizer, sem vivermos em amor. Primeiro, amor a Deus. E segundo, amor ao próximo. O primeiro vai dizer a respeito do nosso relacionamento vertical. Se nós não amarmos a Deus, nós não conseguiremos amar aqueles que estão ao nosso redor. Isso é verdade. E esse amor não pode ser um amor hipócrita, né? A gente sabe que tem 5 tipos de amor, mas eu não vou entrar neles aqui essa noite. Eu vou ficar só no amor a Deus, no amor ao próximo, senão a gente não termina, né? Vai longe, esse relacionamento vertical, ele está diretamente atrelado à cruz. Quando você fala de vertical e horizontal, você fala daquele mastro central da cruz e você fala daquele mastro horizontal da cruz. O amor ao próximo diz respeito ao amor, ao relacionamento horizontal. Porque a Bíblia vai dizer que não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. Então, como é que eu vou caminhar dizendo que amo a Deus se eu não consigo me relacionar com aqueles que estão mais próximos de mim? Começando no seio da minha família, estendendo-se para os meus vizinhos, para os meus colegas, para aqueles que estão ao meu lado, estendendo para aqueles que estão na congregação. Irmãos, se nós não vivermos essa realidade do amor ao próximo, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, cujo qual nós não vemos? Né? E o terceiro, justiça. A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus 5 e 6 que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, não tem como, Eduardo, eu me dizer cristão, eu me dizer que oro a Deus, que eu tenho uma comunhão com Deus em oração, né, que eu tenho esse tete-a-tete com Ele, que eu louvo, que eu adoro, que eu o amo e que também amo o próximo, se eu não vivo em justiça. Verdade. Porque o senso de justiça deve estar latente em nossas vidas, irmãos. Ele deve ser algo que convive conosco desde o amanhecer até o anoitecer. Nós temos que sentir esse desejo, essa sede pela justiça, essa fome pela justiça. E não somente isso, porque sentir é uma coisa, agora exercer é outra. Né? Exercer a justiça não é simples coisa do cotidiano. É abrir mão daquilo que nos ofertam, né? Visando a justiça do reino de Deus. É olhar para os exemplos negativos e conseguir pontuar aquilo que está errado e, através da vida, expressar no testemunho que a justiça de Deus está habitando em nós. E o quarto, gente, e último ponto dessa parte, sem dúvida nenhuma, é santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Como prosseguir na caminhada? Como se dizer salvo, como a lição primeira vai dizer? O novo nascimento. Como que eu vou dizer que eu fui nascido de novo? Como dizer que eu tenho esse contato íntimo com Deus se eu não estou num processo de santificação, irmão Eduardo? Isso é verdade. Se sem a santificação eu não vou ver o Senhor. E o que é santificação? Você já sabe, é chovendo molhado. Mas eu só vou falar porque você vai só gravar aquilo que eu vou entender como santificação e expressar para você. A santificação nada mais é do que estar separado. Mas estar separado do quê? Do mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente fala de um sistema. Isso. Então, a santificação é estar separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. E ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afasta dele e da sua boa vontade para nós. É aqui que eu encerro
esse primeiro tópico aí da nossa lição, Que maravilha. destrinchando aí os 3 pontos aí. Que maravilha, né? Que encerramento fantástico. Que primeiro tópico abençoado, né? Então grava bem aí, irmãos. Meditar, estudar, ler e obedecer. Oração, amor, justiça e santificação. E olha que maravilha que o autor ele coloca aqui. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. O irmão Rolf acabou de falar aqui o sistema, o mundo sistema, tudo aquilo que nos afasta da pessoa ou da presença de Cristo Jesus. E para a gente já começar aqui o segundo tópico, o autor ainda continua, que Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Então, o nosso modelo, o nosso padrão de conduta é Jesus Cristo. Irmão Ralf, vamos caminhar para o segundo tópico? Vamos embora. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Bênção de Deus. Isso vai ser maravilhoso. Vai lá, deixa Deus te usar aí, que tá lá, gostoso. Gente. Então, fazendo a caminhada com prudência, né? 2 palavrinhas que a gente já citou aí na verdade prática, né? Na caminhada cristã, 2 virtudes são essenciais, né? E serão imprescindíveis na caminhada. A primeira é prudência. Muita gente, Eduardo, não sabe o que é prudência, né? E basicamente, em poucas palavras, prudência é nada mais do que a capacidade de perceber de antemão o resultado de suas decisões. Como têm sido suas escolhas, meu Eduardo? Isso. Né? A Letícia está aqui com a gente hoje. Né? A pergunta serve para ela e serve para qualquer um que está aí desse lado aí. Você que está do outro lado da tela. Como têm sido suas escolhas? Né? A prudência, ela está diretamente ligada a como eu consigo perceber ou me antecipar a uma escolha. Às vezes é difícil, Eduardo, porque existem escolhas que nós fazemos no supetão. Existem escolhas que nós fazemos sem pensar. Existem escolhas que nós fazemos sem orar. Né? Por isso que nós introduzimos e por isso que nós falamos no ponto 1 as necessidades para que nós possamos embasar a nossa caminhada. E outra coisa, evitando, irmãos, escândalos e reações impulsivas e imprudentes que poderão refletir negativamente em outras pessoas. Eu gostaria de ler aí em Provérbios 14:15, diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quando a gente fala de passo, a gente fala de caminhada. A caminhada, ela inicia com passos, né? E a gente sabe que quando a gente corre demais, a gente acaba não conseguindo chegar no final. E ainda se cansa. E ainda se cansa. Se cansa. Então, o ideal é dosar a nossa caminhada. Como é que a gente dosa a nossa caminhada? Com prudência, né? A prudência é o melhor dosador da caminhada cristã. Correto. Né? Com ela, a gente consegue intensificar, reduzir em momentos da vida, parar, pensar, repensar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e isso se chama prudência. O outro ponto aí que a gente vai tratar é sobre sabedoria. Muita gente fala sobre sabedoria, mas aqui eu resumi da seguinte forma, e até tirei do nosso livro de apoio do trimestre. A sabedoria nada mais é do que a capacidade de viver de forma justa e reta em qualquer situação. Em qualquer situação. Vou contar uma experiência que serve para nós lá dentro da fábrica. Amém. Estava tendo uma auditoria, né? Para quem não sabe, a auditoria é alguém que vem de fora para auditar a empresa, né? E eles fazem diversas mudanças quando há essas auditorias, né? Mudanças que às vezes a gente não consegue viver no cotidiano, porque está fora da nossa realidade, né? Isso. E eu, num determinado posto de trabalho, o meu monitor direto falou assim: olha, quando o auditor passar, eu preciso que você diga que nós tiramos esse suporte aqui e colocamos ali. Aí eu virei para ele e falei assim: mas, meu amigo, a gente faz isso? Ele falou: não, no dia a dia a gente não faz, mas a gente vai precisar dizer para ele que nós fazemos. Eu falei para ele: então, se você precisa que eu diga isso, você não me deixa nesse posto, porque eu não vou mentir. Naquele momento ele se assustou, irmão Eduardo, que aquilo foi um impacto para ele. Correto. Ele não esperava que eu agiria daquela maneira. Mas como assim, Ralf? É só dizer que a gente tira daqui e põe ali. Eu falei para ele: mas isso a gente não faz. Então isso é uma mentira. Então se é uma mentira, eu não vou compactuar com isso. E foi dito e feito, irmãos. Na hora que a auditoria estava passando, ele me tirou daquele posto e me colocou em outro. Porque ele sabia que não podia contar com o Ralf mentindo. Isso, gente, faz toda a diferença. Talvez naquele momento parece ter surtido como efeito negativo. Porque ele se sentiu confrontado. Isso. Né? Mas todo confronto que vem da parte de Deus, ele gera em nós um fruto. Depois ele veio falar comigo.
Falou assim, parabéns pela sua atitude. Porque muitos não têm a mesma atitude. E é isso que Deus espera de nós, agir com sabedoria. E terminando aqui, irmãos, atitudes e ações corretas e forjadas pelo bom senso. Vamos ler lá em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então, o temor do Senhor, irmãos, é a maior prova de que nós estamos vivendo em sabedoria. Não tem como, Eduardo, nós dizermos que vivemos com sabedoria, que tomamos atitudes com sabedoria, se nós não tememos ao Senhor. Correto. Porque é justamente o temor do Senhor que principia, que dá o start para que nós vivamos em sabedoria. A prudência e a sabedoria são ferramentas imprescindíveis na caminhada cristã. E aqui eu fiz uma colocação que eu aprendi dando aula, tá? Não sei se vai servir para você. Se servir, utilize esse exemplo. Faça uso dele no seu cotidiano. Faça uso dele na escola bíblica dominical. Ensine seus alunos. Coloque neles o desejo por mais de Deus. Então eu escrevi assim, dentro desse contexto, uma vida cristã vivida em 2 padrões bíblicos será frutífera e irrepreensível. Quais são eles? Para mim, irmãos, a nossa vida cristã, ela não é difícil, Eduardo. Ela é simples. E é justamente nesses 2 padrões que eu baseio a minha vida. Amém. Porque eu acredito que a gente pode puxar até um chical aqui. A gente pode usar uma escama de peixe. Isso. Puxar diversas coisas desses padrões. São 2, irmãos. 2 padrões. Nós temos, então, o padrão de conduta, tá? Padrão de conduta cristã, Eduardo. Você está com o PDF aí, fica fácil, né? Então, se eu perguntar para você, você vai responder já de pronto. Mas qual que é o padrão de conduta cristã? Para você que está aí, qual que é o padrão de conduta? Você já parou para pensar? Será que a Bíblia tem um padrão de conduta cristã? Então, estudando e dando aula, Eduardo, não foi ninguém que falou para mim. Isso. Eu aprendi essas 2 coisinhas que eu vivo e aplico na minha vida. Isso é o mais Então, importante. para mim, o padrão de conduta cristã, de acordo com a Bíblia, ele se divide em 2. E ele é ordem e decência. Está lá em 1 Coríntios 14:40. O texto vai falar do culto. Mas aí eu pergunto para vocês, nossa vida não deve ser um constante culto ao Senhor? Nossa vida, desde que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, Eduardo, não deve ser um constante culto ao Senhor? Levando a palavra. Por quê? As 2 tônicas do cristianismo são quais? Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Então, se a tônica do cristianismo é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, nós precisamos ter em mente que a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Não é um culto dentro de uma congregação, não é um culto no lar. Não, irmãos, é um culto de vida cristã. E essa conduta, esse padrão de conduta cristã, de ordem e decência, pode se aplicar a qualquer ambiente, a qualquer espaço, onde você estiver. Você pode fazer essa diferença com ordem e decência. E o segundo padrão? O segundo padrão é bem simples, né? E está lá em João, no capítulo 4, 23 e 24. Talvez falando assim o pessoal já vai matar. Mas o segundo padrão é o padrão de adoração. Mas existe um padrão de adoração. Nós não podemos adorar a Deus como nós queremos, com liberdade. Não, irmãos. Existem padrões que estão estabelecidos na palavra de Deus. Se nós pudéssemos adorar a Deus de qualquer forma, a adoração de Caim teria sido recebida. A oferta de Caim teria sido recebida. Mas por que ela foi rejeitada? E por que a de Abel foi aceita? Né? Se nós pararmos para pensar nisso. E existem outros exemplos mais na Bíblia Sagrada que fala a respeito de adoração. Eu pergunto para vocês, então qual é o padrão de adoração? O padrão de adoração nada mais é do que em espírito e em verdade, Eduardo. Ah, irmãos, não há adoração sem ser em espírito e em verdade, porque a alegria no coração do cristão é quando ele vive em espírito. Apesar de ainda estar na natureza pecaminosa, na natureza carnal, ele consegue desfrutar de uma vida no Espírito, Eduardo. O Espírito Santo de Deus não habita em outro lugar, senão em nós. Verdade. E ele deixou bem claro que ele está conosco. Não é de vez em quando, é em todo o tempo. Então a adoração verdadeira é aquela que testifica no nosso espírito que o Espírito de Deus leva a Deus a adoração em espírito e em verdade. Verdade é chover no molhado, vocês já sabem, porque não tem como enganar a Deus. Como nós mentiremos ao Senhor se Ele nos conhece de dentro para fora? Então, eu finalizo aqui esse ponto, meu irmão. Que maravilha, né, queridos? Glória a Deus. Amados,
conversando aqui nos bastidores com o nosso irmão Ralph, né? Nós ficamos sabendo, nós trabalhamos na mesma empresa. Para você ver, é como se fosse uma cidade essa empresa. Tem muitos funcionários e muitos setores. E muitas das vezes nós não nos conhecemos a todos. E eu não conheci o irmão Ralph. Mas inúmeros pastores e obreiros e amigos e colegas foram mencionando e indicando o irmão para participar conosco. Porque o irmão tem desenvoltura no falar, tem conhecimento bíblico. Não é só desenvoltura no falar, não. Tem que ter o conhecimento bíblico. E que maravilhoso é, né, irmãos? Testemunho que o irmão acabou de aplicar aqui, que no seu dia a dia, dentro de uma empresa, naquilo que para muitos seria fácil obedecer aquela ordem dada ali. Mas para você, que é temente, um servo fiel ao Senhor, não existe uma mentirinha e nem uma mentirona. Tudo é mentira, ou seja, tudo é pecado. Mentira, mentira. Então, nós louvamos a Deus, não somente pela atitude do irmão ali, de se abster daquela situação, mas sim, de uma certa maneira, ainda anunciar o Evangelho. Anunciou-se ali o Evangelho para o seu líder imediato, que no caso seria a pessoa do monitor ali, e eu acredito que com essa atitude causou impacto em toda a sua equipe de trabalho. Porque, irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Nós temos que ser luz em todos os lugares onde nós estamos. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no trânsito, você pode estar no ponto de ônibus, até mesmo na fila de supermercado. Mas que a luz de Cristo, ela venha brilhar através da sua vida. Amém. E que essas primícias, né, do Senhor Jesus Cristo, que é o padrão, a qual o irmão acabou de ministrar para nós aqui, que é o padrão da prudência, o padrão da sabedoria. E a sabedoria, ela provém do alto. Ela vem do Senhor Jesus. E essa prudência que tem capacitado nosso irmão Ralph aqui, e tem sido maravilhoso para nós estarmos aqui nesse breve período de tempo, gozando da companhia do nosso irmão. E para mim finalizar a minha fala aqui, já passar para o irmão novamente, o Escritor ele coloca assim, ó, que a sabedoria no crente a faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem falado com você, naquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. E eu peço a você, pega o exemplo que o nosso irmão tem passado para nós aqui, esse exemplo maravilhoso, ele falou até mesmo do PDF, que ele, irmão Ralph, irmão Ralph, ele preparou todo esse material e ele vai estar disponível para você em anexo nessa nossa videoaula, após o término da nossa gravação aqui. E eu acredito que ele vai servir de grande valia para você fazer uso aí na sua igreja, na sala de aula, onde você aí destrincha a palavra do Senhor com grande amor. Irmão Ralph, vamos caminhar para o tópico número 3? Vamos lá. Vencendo os dias maus? Vamos lá. Como é que a gente vence? Lutando. Lutando sem parar, gente. É lutando sem parar, né? A luta do cristão, assim como diz Paulo, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. A nossa luta, ela só termina quando a nossa vida aqui se encerra ou quando o arrebatamento do Senhor vier nos buscar, né? Se o Senhor nas nuvens tocar a trombeta hoje, talvez essa aula nem vá ao ar. Isso. Então, gente, vamos juntos aqui. Vencendo os dias maus. Nos dias atuais, né, se faz necessário, mais do que nunca, caminhar em plena e constante comunhão com Deus, né? Como é caminhar em plena comunhão com Deus? Essa caminhada, ela tem que estar pautada em vigilância, né, em todo o tempo, né, e em oração sem cessar. Vigilância, lá em Marcos 13:33, vai deixar bem claro que eu tenho que olhar, vigiar e orar. E orando sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5:17 vai falar que eu preciso orar sem cessar. Então, eu não preciso estar o tempo todo de joelhos, né? Eu não preciso estar o tempo todo parado, com os olhos fechados, não. Mas eu preciso estar o tempo todo ligado com o trono da graça de Deus. Porque se não for assim, como é que vai fluir sobre a minha vida o agir de Deus para me resguardar, Eduardo, de todas as intempéries? Porque é o tempo todo, gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita. O inimigo, ele vive ao redor, bramando como um leão, buscando, tentando nos tragar de alguma forma, lançando setas, tentando abrir brechas, tentando descobrir caminhos, fraquezas para nos desprender da vontade de Deus. O autor, ele vai falar sobre remir o tempo e falar sobre como mordomos de Cristo, né? O que é um mordomo?
E o mordomo é aquele que cuida, né? É aquele que serve a Deus. Esse é o mordomo, né? Porém, se você olhar para a Bíblia, quando você vê ali a palavra servo, Eduardo, ela tentou trazer para a nossa realidade algo que o texto em si não vai tratar. O texto, quando fala de servo, ali a palavra é doulos. E doulos, no original, significa escravo. Né? Quando nós nos dispomos no reino, irmãos, nós não estamos ali simplesmente a serviço. Não, nós estamos renunciando por vontade própria a todas as nossas vontades e desejos para agora, então, fazer uso da vontade e do desejo de Deus para nós. Como bons mordomos de Cristo, nós precisamos servir a Ele e ao reino da melhor forma possível, gente. Eu coloquei aqui, como mordomos de Cristo, devemos compreender a importância de nosso chamado. Você já parou para pensar na importância que tem o seu chamado? Pode ser ele simples, de acordo com o seu entendimento, mas para Deus, o nosso chamado, ele é o mais importante de todos. Por quê, gente? Porque nós, como criaturas, somos únicos. Não existe ninguém mais no mundo, gente, com o mesmo DNA que o seu. Não existe ninguém mais no mundo com a mesma digital sua. Não existe ninguém mais no mundo com a íris igual, idêntica à sua. Então, o seu chamado, ele é único. Não tem como ninguém servir a Deus como você serve. Não há como, Eduardo. Se nós não estivéssemos aqui, outros talvez estariam, mas o chamado e o serviço deles jamais seria igual ao nosso. Essa é a especificidade do cristão. É isso que deve chamar a sua atenção. Então, como mordomos de Cristo, devemos compreender a importância do nosso chamado e, segundo, a relevância de uma vida que agrade a Deus em uma sociedade corrompida e perversa. Vamos ler lá em Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 15 e 16, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, olha só, gente, entre a qual a geração é corrompida, a geração é perversa. O mundo que nós estamos inseridos tem essas características, correto, de corrupção e perversidade. Porém, o que nós fazemos aqui no meio disso tudo? Resplandeceis como astro no mundo. Pensa bem, Eduardo, a diferença que isso faz no ambiente que nós estamos. Nós podemos chegar em qualquer lugar, gente, em qualquer lugar. Se a luz que há em nós brilhar realmente como deve ser, e não como o texto bíblico diz, né? Se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas são, né? Esse texto é o contrário, porque se nós temos uma luz que não brilha, é como se a treva tomasse conta das nossas vidas. Então o texto ele continua dizendo assim, retendo a palavra da vida. Então, só brilha como astro no mundo quem retém a palavra da vida. Sem reter, a gente não consegue. E o que é reter? Reter é ouvir, é ler, é estudar, é meditar. Porém, é praticar. Como a gente já falou aqui. Isso demonstra a sua retenção. E aí finaliza assim. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me, né? De não ter corrido nem trabalhado em vão. Nossa carreira, ela não pode ser em vão, tá? Então, eu quero deixar aqui uma pergunta pertinente para todos nós, Eduardo. Amém, vai ser maravilhoso. E essa pergunta eu aprendi num livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Quando eu vi o título, chamou muito a minha atenção, e na verdade não é nem um livro, é um livreto, bem pequenininho. E o título desse livreto é Se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, Eduardo, por que nós estamos inseridos num mundo tão tenebroso? Se Deus nos ama, por que nós passamos pelas mais diversas adversidades na nossa caminhada cristã? Se Deus nos ama, por que um ente querido fica doente? Se Deus nos ama, por que a gente tem um filho com necessidades especiais? Se Deus nos ama, por que a gente perde um parente com câncer? Se Deus nos ama, por que a gente vai mandado embora do serviço? Se Deus nos ama, por que a gente passa por tanta seta? Por quê? Já parou para pensar? Tem algumas vertentes para respostas, né? Sim. Esse livro, ele vai falar que
O sofrimento ele tem 3 ações na nossa vida. O sofrimento ele é inevitável, o sofrimento ele é indispensável e o sofrimento é, por último e não menos importante, pedagógico. Então ele é inevitável, indispensável e pedagógico. Por que ele é inevitável? Rapidamente, você já parou para pensar? Você revela para mim. Eu vou revelar para vocês. Letícia, sabe por quê? A Letícia está ali, ó, quietinha, está só pensando, né? Gente, por que o sofrimento é inevitável? Porque em muitos momentos da nossa vida, por mais que nós façamos tudo aquilo que é correto, e correto diante do Senhor, nós iremos passar por algum tipo de intempérie. Desde o nosso nascimento até a nossa partida ou até o arrebatamento, Eduardo, nós iremos passar por algum tipo de intempérie. Então o sofrimento é inevitável. E vai acontecer. Por isso que o dia mau, né, que não é esse dia mau cujo qual o autor está se referindo aqui, mas é o dia mau que bate à nossa porta. Naquela manhã de um dia tão maravilhoso, você acorda e você não está legal. A garganta está inflamada, você está com febre. Aí esse bichinho que está rodeando a gente aí, ó, dengue, né, bate à nossa porta. E aí você fala, puxa vida, o dia mau chegou. Então, aí eu fico pensando, o sofrimento é inevitável. E por que ele é indispensável? Isso aí me deixou encucado. Eu fiquei pensando, falei assim, como é que pode o sofrimento ser indispensável? Eu não quero sofrer, quem é que gosta de sofrer? Né? Ninguém aqui é fakir, né? Que chama fakir, né? Para gostar de sofrer. Não, gente, a gente não gosta. Mas por que ele é indispensável? Fala para mim. Eu vou falar para você, Eduardo. Na minha família, eu passei por algumas situações, né? Eu perdi já 3 irmãos, meu pai e minha mãe. Esses 3 irmãos morreram. Um morreu de AVC, ele teve o AVC no sábado e morreu na segunda-feira, né? O outro morreu de tumor no cérebro e a minha irmã morreu de tumor ou de câncer no pulmão. Minha mãe morreu de câncer no pulmão e o meu pai morreu de câncer no intestino. Então foram processos dolorosos. Aí eu peguei aquilo que o Hernandes está querendo dizer. Ele falou assim que o sofrimento é indispensável. Sabe por quê, gente? Porque existem sofrimentos que não tem como eu dizer, eu não quero participar disso. Porque está diretamente atrelado à nossa vida. Como é que eu vou dizer que eu não vou participar de um processo de tratamento do câncer? Junto com alguém da minha família. Ou talvez até na nossa vida mesmo. Como é que a gente vai dispensar isso? Como é que eu vou dizer como cristão, como a gente já estudou até aqui, nessa caminhada, que tem tantos deleites e tantas maravilhas e que está nos levando para um lugar tão maravilhoso, Eduardo? Como é que nessa caminhada a gente vai dizer, eu dispenso de passar por isso? Que amor é esse? Hã? Faz sentido. Que testemunho é esse? Que vida cristã é essa? Se eu abrir mão nos momentos em que as pessoas mais precisam de mim. Então o sofrimento é indispensável. E agora, irmão, vocês já sabem. Por que ele é pedagógico? Porque o sofrimento, por pior que seja, ele traz para nós algum aprendizado. Ele traz para nós algum ensinamento. E isso é, sem dúvida nenhuma, de caráter especial. Sabe por quê, Eduardo? Porque Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Nos dias de hoje, irmãos, nesse mundo que está em constante mudança, em que as pessoas estão muito mais atreladas ao bem-estar, Eduardo, nós vemos pessoas querendo se livrar até mesmo de filhos, colocam filhos sob a responsabilidade de terceiros, ou também escolhem não ter filhos. Pensa bem para vocês verem. Por quê? Porque nós queremos, nesse mundo atual, viver os prazeres, né? Então, tudo aquilo que porventura queira me atrapalhar de viver os prazeres, eu acabo querendo dispensar, me livrar. Mas Deus talvez está procedendo dessa forma para nos trazer algum ensinamento. Então, que nesse momento, você que está aí ouvindo, você que está vendo, está presenciando tudo isso que nós estamos tratando aqui sobre essa aula, da caminhada rumo ao céu, porque é isso que a lição vai tratar. Correto. Essa caminhada rumo ao céu, ela está cheia de surpresas. Mas as surpresas, irmãos, elas não podem nos parar. Elas devem ser exatamente o combustível que nos fará prosseguir rumo ao céu de glória. Quando a gente descansa dessa forma, tendo plena convicção e certeza, Eduardo, que é Deus quem tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, a caminhada se torna mais leve. Gente, assim eu encerro esse terceiro tópico aí da nossa lição. Que maravilha, né, queridos? Que lição de aprendizado vencendo os dias maus.
Eu poderia aqui imaginar 1000 coisas que que o nosso irmão Ralph iria enumerar. Mas jamais poderia pensar um testemunho tão forte quanto esse. Testemunho ao qual mexe com o nosso emocional, mas ao mesmo tempo nos incentiva, nos impulsiona a prosseguir, sabendo que em meio a todas as aflições desse mundo que vivemos, mas serão passageiras, porque nós somos peregrinos nessa terra. Hoje nós choramos, hoje nós sofremos, hoje nós caminhamos e hoje nós aprendemos a caminhada, a sua postura, a sua conduta, a sua prudência para você chegar até o céu. Através aqui do estudo que o nosso irmão Ralph está nos instruindo nesse momento. E agora eu não posso prosseguir aqui sem pedir para o meu irmão, faça a sua conclusão, por favor, porque Maravilha. É necessário. Amém. A conclusão do autor, gente, está muito bem feita, tá? Mas estudando a lição, Eduardo, eu aprendi alguma coisa da parte de Deus ali e é justamente isso que eu coloquei na nossa conclusão. Eu quero compartilhar com vocês. A minha conclusão, ela acaba dessa forma, gente. Em nossa vida terrena, jamais alcançaremos respostas, vitórias e sucesso por acaso ou sem dedicação, entrega e empenho. Isso dependerá de nosso esforço. Na vida cristã, gente, não será diferente. Porém, não estaremos nos entregando e nos empenhando em algo terreno e passageiro, mas sim nos entregaremos totalmente, almejando algo infinitamente e incomparavelmente mais excelente, que será a nossa entrada nas mansões celestiais. Nessa jornada, jamais se esqueça, seu esforço não é em vão, de acordo com 1 Coríntios 15:58. E você não estará sozinho ou sozinha, de acordo com Mateus 28:20. Por isso, persevere, tá? Não esmoreça na caminhada. É isso que Deus espera de você. Para a gente encerrar, Eduardo, gostaria de deixar aqui 2 literaturas que edificaram e fizeram com que a minha vida crescesse muito, né? Então são elas aqui, O Cristão Ateu, né? Para quem ainda não ouviu falar dessa literatura, é uma excelente literatura, tá? É do Craig Groeschel, são escritores novos aí, americanos novos, que trazem uma temática maravilhosa, tá? Qual é a tônica desse livro, gente? A tônica desse livro é crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Quantos de nós talvez está fazendo dessa forma? Verdade. Porque dizer que crê em Deus é uma coisa. Agora, viver para a glória dele é outra. Então, que nós possamos crer em Deus e viver como se ele existisse. Dá uma olhada, Eduardo. E o segundo, né, um livreto. Isso aqui, irmãos, vocês leem aí, ó, em menos de uma semana, com certeza, né? É o livro aqui do querido Kate Phillips, né? O título do livro é A Formação de um Discípulo. Mais de 85.000 exemplares vendidos. Gente, isso aqui é um tesouro, Eduardo. É um tesouro, um livreto que é um tesouro. A quantidade de recursos disponíveis nesse livro para nós instruirmos um discípulo é enorme, gente. Vocês não têm noção. Então, a formação de um discípulo, ela vai trabalhar exatamente a diferença entre o evangelismo e o discipulado, Eduardo. Ela vai trabalhar essa tônica. A diferença que há em você chegar em alguém e falar, você aceita Jesus? A pessoa fala, eu aceito. Né? Só que, será que é só isso? Né? Se fosse só isso, gente, seria como se nós pegássemos um bebê recém-nascido no hospital e deixássemos ele ao léu. Como é que ele caminharia? E aqui ele mostra exatamente a diferença desse evangelismo, né, que ele é básico, e do discipulado. O discipulado que requer de nós tempo, dedicação, empenho, entrega, noites às vezes sem dormir. Partilhar da verdade do reino, tá? Então, que esse maravilha, é um dos queridos. livros aí, meu irmão. Deixa eu colocar aqui na frente da câmera, ficar um pouco mais fácil para os nossos irmãos olharem, observarem e adquirirem todo esse material para engrandecimento do seu entendimento, da sua vida, da sua intimidade com Cristo e assim de uma maneira mais eficaz para que nós possamos aplicá-los. São 2 livros que eu ainda não conhecia, mas vou procurar conhecê-los e, querendo Deus, obtê-los também, para engrandecer a nossa biblioteca e o nosso conhecimento.
porque isso é de fundamental importância. Tá vendo só, amados? Eu hoje me esqueci de trazer um livro para apresentar para você, mas Deus ele é tão lindo que colocou no coração do irmão Ralph, ele trouxe logo dois, ele trazer um só, ele trouxe dois, tá vendo só? Nosso Deus ele tem as suas maneiras de abençoar as nossas vidas. Amém. Irmão Ralph, para nós encerrarmos, o senhor lembra o endereço da congregação Sim. e os dias de trabalho ali? Sim. Fica à vontade, Então convida vamos lá, nosso amigo para estar ali com você. Nossa igreja ela se encontra ali no comecinho do Parque Três Marias, na rua Trajano Dias Cardoso, número 10, tá? E nós ficaremos felizes em te receber. Nós temos cultos lá nas quartas, nos domingos, né? Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, né? E alguns momentos, né? No segundo sábado do mês, nós temos a ceia do Senhor. Os cultos iniciam durante a semana às 19h30 e no domingo, a partir de abril, nós iniciaremos os cultos a partir das 18 horas, tá? Você é nosso convidado especial. Venha adorar a Deus conosco, será uma alegria receber vocês lá. Que maravilha, né, queridos? Olha só, esse é o nosso diácono irmão Ralph, ali na nossa congregação do Parque Três Marias 1, hoje sendo pastoreada pelo nosso pastor Márcio Rocha, pastor, amigo aí de ministério, benção, irmão Ralph também, e acredito que você, indo ali no Parque Três Marias fazer uma visitinha ali, você será muito bem recebido. Podendo, venha participar das nossas EBDs. Ali hoje o nosso irmão Diácono Ralph lecionando para a classe de jovens, mas outro momento aí esteve lecionando para a classe de adultos, mas vai até ali. Não perca a oportunidade de ser abençoado e de ter um vasto conhecimento através de uma pessoa culta, com conhecimento e também com conteúdo, né? Que isso vai fazer total diferença. Amém, queridos? Mais uma vez eu peço a sua colaboração. Basta um cliquezinho seu aí para você compartilhar essa nossa videoaula e você também ser um canal de bênção para outras vidas. Peço também que você coloque aí a sua sugestão, a sua reclamação e fique bem à vontade. Comunique-se conosco através dos nossos chats aí. Será um prazer poder respondê-lo. Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical, hoje com o nosso diácono irmão Ralph. Irmão Ralph, foi um prazer a sua companhia aqui, bênção de Deus. Glória a Deus. E essa foi a primeira, mas de muitas vezes que nosso irmão estará aqui conosco. Para você, fica aí meu forte abraço, um beijo enorme no seu coração e permitindo Deus, estaremos aqui a semana que vem com a lição de número 5. Só terminando, tem uma frase que eu sempre deixo para os alunos na Escola Bíblica Dominical. Que eu vou deixar aqui para o pessoal. É de surpresa. Não desperdice a sua vida. Viva para a glória de Deus. Deus abençoe a gente. Obrigado. Amém. Que maravilha, né, queridos?